Olá, gente, professor Leonardo novamente. Vamos continuar o assunto do segundo ano da parte de transformações gasosas. Já vimos duas transformações isotérmica e isobárica. Agora vamos para a terceira transformação isocórica. Transformação isocórica, gente, é aquela que o volume permanece constante, né? Tá dizendo aqui, ó, transformação isocórica, também denominado isométrica ou isovolumétrica, tá? Às vezes chama muito de isovolumétrica, de volume. São aquelas que o volume é constante. Se o volume é constante, vai ocorrer uma mudança somente da pressão e da temperatura. Lembrando que são essas três grandezas, né? Pressão, temperatura e volume são as grandezas fundamentais. Então, nesse caso, o V permanece constante e o P e T que vai mudar. Um exemplo clássico é que ocorre, por exemplo, nos sprays, né? São transformações que mais encontram nas aplicações práticas, como nas embalagens de spray, né? Esse é o exemplo clássico aí do nosso dia a dia. E então vamos ver aqui como é que ocorre essa transformação gasosa, isovolumétrica ou isocórica ou isomérica, vamos chamar. Vamos ver esse exemplo aqui que fica mais fácil. Temos aqui uns gases, né, que está aqui dentro do êmbrio, que tem uma certa temperatura T, tá, e está com dois pesos em cima dele, exercendo uma pressão em cima dele, ocupando um certo volume. Dando a gente dobra a temperatura, os gases vão ficar mais agitados, né? Então a tendência deles é empurrar esse êmbolo para cima. O que vai acontecer? Tu vai ter que duplicar, se tu dobra a temperatura, tu vai ter que duplicar o peso, tu vai ter que duplicar a pressão, né? Era 2 pesos, agora vai ser 4 pesos para poder esse gás ocupar o mesmo volume, tá bom? Agora, se tu fazer a temperatura diminuir, reduzir essa temperatura pela metade, que era T aqui, ó, para ter pela metade. Se tu diminuir a temperatura, tu pode reduzir também a pressão, porque elas vão ficar menos agitadas, menos força para empurrar esse êmbolo para cima. Então tu pode perceber que, mantendo-se o volume constante, que é V, né? Quando aumenta, no caso aqui, quando aumenta a temperatura, tu vai ter que dobrar a pressão. Quando diminui a temperatura, diminui a pressão, tá? Dobrando-se a temperatura de T para do T, a pressão exercida pelo gás dobra. Reduzindo a temperatura do sistema pela metade, de T para T2, a pressão exercida pelo gás se reduz à metade, mantendo-se o volume constante. Essa constante experimental é conhecida pela segunda lei de Charles, e a segunda lei, no caso aqui, de lei de Charles e Gay-Lussac. Pode ser enunciada da seguinte maneira: em um sistema fechado, em que o volume é mantido constante, né? Nunca se esquece isso aqui, volume mantido constante, verifique que a pressão exercida por determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. Aumentando a temperatura, tem que aumentar a pressão para ficar no mesmo volume, certo? Então a temperatura fica na mesma pressão. E aqui estabelece uma constante, tá? E aqui sempre vai ser pressão dividido com a temperatura. Quando muda as duas coisas, sempre vai dar o mesmo valor. Por isso que a pressão inicial é igual à temperatura inicial. A pressão inicial está para a temperatura inicial, assim como a pressão final está para a temperatura final. A relação acima foi denominada por Charles 15 anos antes de determinada por Gay-Lussac. Mas como os trabalhos foram construídos independentes, a lei é atualmente atribuída a ambos. Por isso que a lei é atribuída a ambos, tá? E aqui o gráfico dele aqui, por exemplo, aqui, ó, era 4P com a temperatura 8T. Se tu diminuir a temperatura para 4T, a pressão também diminui na mesma proporção. Cai para metade, é o outro também cai na metade.
como é proporcional, também igual a isobárica, né? Também é uma reta. O nome dessa reta chama isocora. Isocora, né? Isocora. E aí estabelece aqui, quando é T, a pressão é metade. Quando é 2T, a pressão do P. Quando é 4T, a pressão é 2P. Sempre duplicando, vai aumentar. Aí aqui uma curiosidade, como exemplo clássico aqui da isocórica, é o exemplo do spray aqui, né? Vamos ver aqui a figura, fica mais fácil de ver. Apertando-se o botão, abre-se a válvula. Né? Apertou aqui, abre a válvula. E aí o gás começa a subir aqui, né? Começa a subir. O líquido, no caso aqui, né? O gás, que é o gás propelente sob alta pressão. A pressão exercida pelo gás propelente força a subida da mistura do tubo. A mistura do líquido contido na embalagem com propelente. Aqui é um exemplo clássico, porque esse gás, né, que está aqui dentro, ele está no estado líquido devido à alta pressão em cima dele aqui, devido ele está dentro do spray dessa embalagem. E aí a pressão, a alta pressão faz ele ficar no estado líquido, certo? E aí está em equilíbrio com o meio externo. Vou diminuir um pouco aqui, está muito grande a figura. Diminui com o meio externo. Em equilíbrio com o meio externo. Gente, diminui. Tá? Pressão interna é igual a pressão externa. Quando ele aperta o spray, a válvula se abre e a pressão interna fica maior do que a pressão externa. Então o líquido começa a subir, né? E aí quando ele sai daqui, ele fica no estado gasoso. Ele deixa de ser líquido e fica no estado gasoso, porque aqui ele está longe dessa pressão dessa embalagem que exerce em cima dele. Então a pressão diminui aqui fora. E aí ele deixa de estar no estado líquido e volta para o estado gasoso. Basicamente é isso que acontece, né? Aqui vamos colocar uma vez aqui, ó. O spray utiliza os gases propano e o butano, sozinho ou misturado com propelente. O gás altamente, vamos dizer como é que é a palavra certa, que capaz de explodir, de pegar fogo, substâncias, né, muito fácil de pegar fogo, né? E aqui vamos ter que ver um outro detalhe aqui. Eu expliquei essa parte. E aqui tem que ter muito cuidado, gente, para não explodir, botar em contato com fogo, que como são substâncias altamente de combustível, tipo combustível, né, que facilidade de pegar fogo, tem que ter cuidado, tá? Que pode, às vezes pode acabar, mas ficar com o restinho desse gás aqui, ó. Vamos estar dizendo aqui essa parte aqui. O aumento da temperatura pode causar um aumento de pressão do gás. Mesmo que o plástico pareça estar vazio, observe que o volume da embalagem é constante. Se a pressão interna do gás aumentar acima do limite da resistência do material, a embalagem vai explodir, lançando estilhaços para todos os lados. E se esquentar esse negócio aqui, mesmo ele estando vazio, vai ter o gás aqui, né? Então o restinho desse gás, as moléculas vão ficar agitadas, vai existir uma pressão muito grande aqui, né? Conforme diz aqui, aumentando a temperatura, aumenta a pressão. E aí pode explodir, aumentar a força, a pressão aqui em cima e explodir. Tem um estilhaço muito grande. Tá? Temos aqui a transformação também do sistema aberto, que não é tanto, não vou dar tantos detalhes aqui, mas às vezes pode acontecer, né? Do sistema aberto, como vocês podem ver aqui, não tem um êmbolo, né? Não tem um êmbolo, está num certo volume. Se duplicar a temperatura, as moléculas vão ficar mais agitadas e vão sair para o meio externo, né? Duplicando a temperatura, observa que o volume cai pela metade, né? As moléculas caem pela metade.
Dobrando a temperatura, a quantidade de material do gás no sistema aberto se reduz à metade, a quantidade de moléculas, né? E reduzindo a temperatura, as moléculas vão ficar menos agitadas, elas vão ficar mais próximas, né? E a quantidade de matéria do sistema dobra. Então, aumentando a temperatura, duplicando a temperatura, o material se cai pela metade, quantidade de matéria. Ou, se tu diminuir a temperatura pela metade, vai duplicar a quantidade de matéria. Então, são incandescentes, quando um aumenta, outro diminui, né? E essa quantidade de matérias é o N, é o número de mols. A quantidade de matéria N do gás dentro do recipiente é inversamente proporcional à temperatura T, tá? Inversamente proporcional na matemática significa que estão multiplicando. Quantidade de matéria, número de mols inicial, vezes a temperatura inicial, é igual ao número de mols final, vezes a temperatura final, tá? Não é tão a parte não cai tanto nas provas aí, mas é importante comentar, né? Aí o gráfico dela aqui é uma hipérbole, tá? Número de mols por volume. Quando é uma temperatura T, vai estar 2N. Quando duplica essa temperatura, antes era 2N, cai para N, né? Isso que é inversamente proporcional. Quando a curva está mais afastada, é que está na maior temperatura, tá? Essa reportagem aqui fala sobre a questão dos ventos. Você pode dar uma olhada posteriormente. Então você vai ficar esse exercício, um exemplo aqui dessa parte, exercício que vocês vão marcar para vocês fazerem. Até a próxima, fique com Deus.